Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero novamente vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Dizer da alegria que sinto esta noite de estarmos juntos na presença do Senhor para adorá-lo e glorificar o seu santo e maravilhoso nome. É sempre uma honra poder cooperar com o nosso pastor presidente, atendendo às escalas que ele nos confia, regressando aqui à filial em Nazaré da Mata. Um abraço no pastor Dionísio, é sempre bom revê-lo, como já disse, a sua família, o presbitério local. Fiquei muito feliz em rever aqui meu professor de língua portuguesa, presbítero Hildo, meu e da minha esposa, né? Quando fizemos seminário, tivemos o privilégio de aprender com o presbítero. Muito bom estar aqui com ele esta noite. Parabenizar por este evento, meus irmãos. Estamos nos outros dias também estávamos acompanhando a excelente transmissão. Parabéns ao pastor Dionísio, esse serviço de som que está 1000%, Deus abençoe, está muito bom mesmo. Inclusive pela transmissão a gente percebe a qualidade do som. Deus seja louvado, amém, meus irmãos? Parabéns a este grande coral de mulheres, glória a Deus por este evento que tem abençoado a igreja e a cidade, amém, meus irmãos? Saudar aqui também as autoridades, as nossas irmãs que louvam ao Senhor, estavam aqui louvando. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu disse ao pastor que normalmente é muito difícil pregar, e depois de passar por aqui o pastor Elton Júnior e o pastor Valber Gustavo, aí ficou mais difícil ainda, né? Eu mandei uma mensagem para um deles, que eu não vou dizer quem, e disse assim: o senhor deixou alguma coisa para mim? Glória a Deus. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, no Evangelho segundo Mateus. Eu vou me distanciar do Evangelho de João, mas eu vou falar do tema, tá bem? Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Mateus, capítulo 5. Vamos todos abrir a Bíblia, não é isso? Os irmãos aqui da nave, da galeria, você que está em casa acompanhando pela transmissão, também você está cultuando, não é? Então vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Vamos ler o 16 juntos? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Mulher cristã restaurada para influenciar sua geração. Então a palavra-chave deste evento é esse verbo, influenciar. Diga comigo, influenciar. O verbo influenciar, ele pode ser traduzido, definido pelo nosso dicionário como induzir ou levar alguém a fazer alguma coisa. Também significa levar alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira.
ou de pensar de um determinado modo. Quando a gente fala de influência, nós estamos falando de algo que faz parte da nossa vida. Eu concordo com um pensador que ele disse que todo mundo nasce original, mas todo mundo morre cópia. O que é que ele quis dizer com isso? É que a gente nasce como uma folha em branco, mas as influências que nós sofremos durante toda a nossa vida constrói a nossa identidade. E nós poderíamos dizer que a família, os amigos, a mídia, a sociedade, a política e outras coisas exercem influência sobre nós. Destas, eu quero falar um pouquinho sobre a sociedade. Quanto à sociedade, essa expressão sociedade significa associação amistosa com os outros. O nosso dicionário diz que sociedade é o ambiente humano em que o indivíduo encontra-se incorporado. De maneira geral, sociedade é o conjunto de pessoas que vivem em um mesmo território e geralmente compartilham de gostos, costumes, construções e rituais sociais. Toda sociedade ela sofre alterações, diga comigo, alterações. E ela sofre alterações ao longo dos anos. Isso é chamado pelos sociólogos da área, de mudanças sociais, que são mudanças na natureza, nas instituições, nos comportamentos e nas relações sociais. Deus, por exemplo, quando fez o homem ou o ser humano à sua imagem e semelhança, o inseriu na sociedade. A princípio só marido e mulher, mas foi ordenado a eles que se multiplicassem, que gerassem família. E a partir de então se estabeleceu a primeira sociedade. Só que uma coisa é a sociedade que Deus criou e outra coisa é a sociedade depois que o pecado entrou. Existe uma diferença. A sociedade pós-pecado, Gênesis 3:6 e Romanos 5:12, quando Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, ela sofreu danos. O mundo que foi dado aos homens para que estes governassem, que Gênesis 1:26 está escrito, dominai, exercei controle sobre a terra, agora afetado pelo pecado, do ponto de vista físico, moral e espiritual, este mundo, esta sociedade sofreu detrimento. De forma física, porque o Senhor Deus disse em Gênesis 13:17, maldita é a terra por causa de ti. A princípio só havia bênção, mas o pecado trouxe corrupção, trouxe maldição. Do ponto de vista moral, Gênesis 6:5, a geração antediluviana tinha 3 marcas. Quantas marcas? Maldade, corrupção e violência. Em Mateus 24:12, Jesus disse que com o passar do tempo o pecado vai se multiplicar e vai atingir a virtude mais excelente que Deus incrustou na alma humana, que é o amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não somente do ponto de vista físico a sociedade foi atingida, nem só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista espiritual. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, referindo-se a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Então a gente vê aí que com o passar do tempo,
Ao invés de uma evolução na sociedade, quando a gente fala de evolução, fala de crescimento, melhoria. Na verdade, ao invés da sociedade caminhar a passos para frente, ela evoluiu, andou para trás. E a Bíblia é farta em textos que mostram esse movimento de regressão. Não houve projeção, não houve crescimento, não houve melhoria. A sociedade não caminhou para um estágio melhor, mas pós-pecado para um estágio pior. Eu poderia ler com meus irmãos 2 Timóteo 3, ou pelo menos citar, quando o apóstolo Paulo fala a característica dos homens dos últimos dias, que seria marcada por uma geração ou por uma sociedade extremamente corrupta. Os irmãos estão percebendo isso, a experiência mostra que essa profecia é verdadeira. Vivemos em uma sociedade abundante em vícios e escassa de valores, de ética, de moral. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A expressão aí é rapelos, que quer dizer custosos, difíceis, amargos. E ele diz: haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, que não respeitam as coisas sagradas, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Aqui ele está falando de uma mãe que abandona o próprio filho à míngua. Ela perdeu o amor ao próprio filho, perdeu a afeição natural. Irreconciliáveis. Paulo está falando de um tipo de gente que não tem jeito para ele. Irreconciliável é isso. Ele ainda diz: caluniadores, incontinentes, gente sem domínio, que perdeu a total vergonha, cruéis, sem amor para com os bons. Ele não ama nem os bons e os ruins. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então a sociedade está corrompida, caminhando para trás. E Satanás, que é o regente desta forma corrupta de viver, ele é quem está induzindo o ser humano a cada dia mergulhar no abismo. E ele usa métodos. Diga comigo, métodos. Paulo, quando falou em Efésios 6 de astutas ciladas, ele usou a expressão grega metodeia, da onde vem a palavra método. Satanás usa métodos para influenciar o comportamento dos seres humanos. E ele usa, por exemplo, em cada época, mecanismos como a mídia, para fazer com que as pessoas adotem certos comportamentos pecaminosos. Até mesmo a moda, da onde vem a palavra modus, que quer dizer forma de ser. Ele usa a moda para reger o gosto, a maneira de viver e de vestir. E assim ele introduz de forma sorrateira, enrustida, a forma com que as pessoas têm que se comportar. E aí lentamente elas vão se degradando e se distanciando de Deus. Paulo, quando fala do espírito do anticristo, chama ele de anomos. Anomia é sem lei, pode tudo.
E ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele faz oposição. E o resultado é que ele utiliza as ideias mundanas de moralidade, da filosofia, da psicologia, dos governos, da cultura, da educação, da ciência, da arte, da medicina, da música. Você já viu como eram as músicas de antigamente e vê como é hoje? Sistemas econômicos, diversão. Ele usa a comunicação em massa para se opor a Deus, ao seu povo, à sua palavra e aos seus padrões. E sabe o que é que acontece? Ele leva uma enxurrada com ele. Porque é verdade que o homem é produto do meio. O meio vai influenciar ele. Lembra do que eu disse a princípio, que todo mundo nasce original, mas depois morre cópia. Porque ele nasce como uma folha em branco. Mas o diabo vai usando esses sistemas, esses mecanismos, e vai imprimindo nele certos hábitos, certos costumes, e ele vai deixando de ser aquela folha em branco para ser uma folha suja, carregada de pecado. Ele recebeu influências negativas que destruíram seu caráter, a sua moral e a sua ética. Mas nós lemos aqui Mateus capítulo 5, onde Jesus está dando o sermão das bem-aventuranças. Mateus diz sermão do monte e Lucas diz sermão da planície. Não tem nenhuma contradição. Ele começa no monte e termina na planície. E como Jesus ele é um pedagogo por excelência, ele transmite os ensinos e depois se serve das ilustrações do dia a dia para fazer incutir na mente dos seus ouvintes de forma prática o que é que ele está querendo falar. E aqui ele se serve de dois símbolos, sal e luz. Diga comigo, sal e luz. Para falar da influência. Para falar sobre a capacidade da gente ocasionar algo em alguém. E aqui Jesus fala de três coisas que eu quero compartilhar com meus irmãos e com este grande coral. Primeiro, ele fala de quem somos, por que somos e aonde devemos ser. Ele fala de identidade, propósito e campo de atuação. No meio desta sociedade corrompida e perversa, regida pelo espírito do anticristo, quem é a igreja? Quem é o crente salvo? Quem é a mulher cristã? Eu tenho que saber quem eu sou. Pedro disse, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe quem você é? Você tem que saber quem você é, qual a sua identidade. E Jesus fala, vós sois o sal da terra. Se ele dissesse o mel, todo mundo abraçava a igreja. Quem não gosta de mel? Não é? Quem bota mel na boca chega a sorrir. Salomão disse, come mel, meu filho. Quem não gosta de mel? Mas isso é o sal. Quando bota sal na boca. Mas Jesus disse, vós sois o sal. Ele falou de um dos ingredientes mais antigos da culinária. O livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia. Não é? Mais antigos da Bíblia, o livro de Jó. Porque Jó foi da era patriarcal. Veja-se pelo fato dele ser o sacerdote do lar.
pela longevidade, 100 e poucos anos, assim viviam os patriarcas. Então, Jó fala: comeria-se a clara do ovo sem sal? Já naquela época. Então Jesus se serve deste elemento presente na culinária para falar da capacidade de influência. A dona de casa ou as donas de casa sabem o que é isso. Você pega o sal, coloca no feijão, coloca no arroz, coloca na carne, coloca na salada, ele desaparece. E ele não se torna a carne, nem se torna feijão, nem se torna salada. Sal é sal. Ele diz: eu estou aqui, mas não sou aquilo aonde eu estou inserido. Eu sou o que sou. Aí Jesus está dizendo: seja sal. Esteja presente em todas as áreas da sociedade, mas não perca a sua identidade. Aleluia. Se misture sem perder a sua essência. Glória a Deus. O cristão deve ser diferente dos outros, como o sal num prato difere do alimento em que é colocado. Então eu já falei aqui que Jesus disse a identidade da gente. O que é que eu sou? Diga: eu sou sal. Isso, seja sal. Agora, por que sou? É outra coisa. Qual a função do sal? A gente sabe logo a primeira, que é salgar, não é? Dar gosto, ou realçar o sabor. Glória a Deus. O sal é absolutamente essencial para a alimentação. Dessa forma, sem ele a gente percebe logo que a comida não está, ele não está ali presente. Assim também, dessa mesma forma, a vida sem Cristo é sem gosto, é insípida, chega a ser insuportável. Por isso que Jesus disse: vocês devem ser sal, para poder dar gosto. Vocês devem ter sal. Em Marcos 9,50, Jesus disse: tende sal em vós mesmos. E ainda nós devemos agir como sal. Paulo disse em Colossenses 4:6: seja a vossa palavra temperada com sal. Glória a Deus. E se o cristianismo que a gente professa seguir, ele não faz diferença na nossa vida, no nosso comportamento, Jesus disse: esse sal para nada mais presta. Se a gente for insosso, a gente não é cristão verdadeiro. E como é que eu sei se eu sou insosso ou não sou? As pessoas é que vão dizer. Como é que eu sei se essa substância branquinha em pó que está na minha frente é sal ou não? Como é que eu faço? Experimentando. Porque é parecida com açúcar. Alguém já colocou sem querer açúcar pensando que era sal. Então, visualmente, não dá para ver. É preciso experimentar. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele podia ter deixado o vinho lá, mas ele disse: levai ao mestre Sala para ele beber. Quando ele bebeu, ele disse assim: nunca vi uma festa como esta. Toda festa se coloca o vinho superior no começo
e quando as pessoas já têm bebido bem, aí colocam um vinho inferior. Essa foi o contrário. Começou com vinho bom, mas deixaram o melhor para o final. Agora perceba, só foi percebido o milagre porque se tirou de dentro do vaso e se experimentou. Então as pessoas estão bebendo do vinho que está dentro de nós, dentro do vaso. Será que quem está bebendo está dizendo, fulano era assim, mas agora está melhor? Dar sabor significa ter fruto. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, Jesus diz que a árvore boa, ela produz isso. Porque não tem gente já hoje que diz assim, não, eu fiz isso, mas eu não sou assim não. Jesus disse, não, se você fez, você é. Porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Glória a Deus. Árvore boa dá bons frutos bons. Porque não é só dar fruto, às vezes a pessoa dá até fruto, mas o fruto não é bom. Mas a gente é exortado pela Bíblia a dar frutos bons. Tiago, que era irmão de Jesus, madeira de sucupira. Tiago era madeira de sucupira. Tinha um grupo que dizia assim, eu creio, mas não dava fruto. Tiago disse, se tu diz que tem fé e não tem obras, tua fé é morta. E a expressão que ele usa ali no grego é necros, da onde vem a palavra necrotério. Os judeus diziam assim, ouve, ó Israel, e dizem até hoje o Shema, o teu Deus é o único Deus. Ele disse, tu crês que há um Deus só? Ele disse, eu creio. Ele disse, os demônios também. Mas eu creio e choro, eu me emociono. E Tiago disse, os demônios também estremecem. Ou seja, a fé intelectual o demônio tem, a fé sentimental o demônio também tem. Ele disse, agora só crente tem a fé que é provada e aprovada. Então Deus quer mais do que uma fé intelectual, do que uma fé sentimental. Ele quer que esta fé, ela redunde em obras. Glória a Deus. Foi por isso que ele disse que a verdadeira religião é traduzida em comportamento, refrear a língua e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas o sal não só realça o sabor, ele também preserva. Diga comigo, preserva. Hoje é mais fácil para a gente, irmão. A gente compra carne e quer que ela dure mais uns dias, a gente bota lá no freezer, bota na geladeira, não é? Então ela sob gelo, ela conserva. Mas e antigamente, quando não tinha geladeira? Eles colocavam sal. Sabe por quê, amados? Porque o sal não permite a proliferação de bactérias. Quando se coloca o sal na carne, a bactéria não aguenta. Está entendendo por que alguém não gosta da igreja? Porque se não tivesse a igreja nesse mundo, isso aqui era uma carniça. Ia feder mais do que já fede. Isso aqui está cheirando a coisa podre. A imundícia está subindo para as narinas de Deus. Agora, por que ainda não está o caos total? Porque tem sal aqui ainda. A igreja está aqui. Oh glória. Ei, camandaramachuriandaramanás. A igreja é a barreira para a bactéria não proliferar. É verdade ou não é? A igreja está ali fazendo barreira. Não, aqui não. Glória a Deus. Levítico capítulo 20, versículo 23. Olha o que é que diz a palavra. Levítico
capítulo 20, versículo 23. Olha o que Deus disse ao povo de Israel e serve para a igreja também. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Está vendo? Deus disse a Israel: eu tirei vocês do Egito, estou introduzindo vocês na terra de Canaã, agora não façam o que eles fazem, não pratiquem o que eles praticam, vão para lá para ser sal, vão para lá para ser diferente, porque se vocês praticarem, eu vou enojar vocês como eu enojei eles. E o mesmo princípio está em Efésios 4:17. Veja aí o que é que diz o apóstolo Paulo, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Efésios 4:17. Olha o que diz o apóstolo Paulo: e digo-vos isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Sabe o que é entenebrecido? Treva. Treva na cabeça, na compreensão de ver as coisas. Só vê pecado, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à devassidão, à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aí Paulo diz: não andem como eles, não andem como eles, não andem como eles, seja um agente inibidor. Aí fora é normal, casou, acabou o amor, separa. Se você não, você casa para viver até que a morte separe. Aí fora é normal, normal, a moça se entregar ao namorado. Inclusive no dia dos namorados, em algumas repartições se sorteia passagem ou entrada para motel. Na igreja não. Na igreja a moça se guarda para o rapaz e casa de branco vestida na igreja. Uma coisa é aí fora e outra coisa é aqui. Só que a gente está aqui e está lá fora também. Aí a gente tem que ser lá fora o que é aqui. Por isso que Jesus disse: aonde eu devo salgar? Veja, ele disse o que eu sou, para que eu sou e aonde eu devo ser. Vós sois o sal. Aí o sal dá sabor, que é o propósito, não é? E ele não permite a proliferação de bactérias, ele é preservador. Mas vós sois o sal da... Olha aí o campo de atuação. Porque salgar aqui é bom demais, irmão. Aqui todo mundo é sal. Mas Jesus disse: tem um lugar onde vocês vão salgar, no mundo. Aí está o campo de atuação. Se vocês forem sal da terra, aí vocês vão estar cumprindo o propósito pelo qual eu vos salvei. Está dentro do tema. Restaurados para a influência. Ou seja, Deus não chamou você para só ocupar um banco aqui, não. Ele quer que você desenvolva a sua vida lá fora. Durante a história da igreja, alguns grupos religiosos entenderam que para ser cristão era preciso se isolar do mundo. Aí se fundou os monastérios, mosteiros. Mas Jesus nunca ensinou isso. Vós sois o sal da terra. Ele disse que o nosso campo de atuação deve ser lá fora, no mundo. E é interessante que em João 17,15, na oração que a gente chama de oração sacerdotal, Jesus disse assim: não os peço, ó Pai, que os tires do mundo, mas que os livres
do mal. Está vendo? Ele disse, não tira eles do mundo não, deixa eles lá. Agora livre do mal. O apóstolo Paulo, quando falou à igreja em Filipenses, ou em Filipos, na carta aos Filipenses, ele disse em Filipenses 2:15, vamos ler? Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, o que, irmãos? Inculpáveis, aonde? No meio. Está vendo? Eu quero que vocês sejam tudo isso, mas no meio, não é se isolando deles não. Ser santo não é evitar o convívio social. É estar na sociedade, mas ser diferente. Vocês vão estar no meio de uma geração corrompida e perversa, mas vão estar brilhando como astros no mundo. Já olhou para o céu à noite? Claro que você olhou. Como é que ele é? Todo escuro. O que é que você vê? Pontinhos luminosos. É assim que Paulo disse que a gente tem que ser aqui. Quando Deus olha de lá para cá, é como a gente olhando daqui para lá. Tudo escuro, trevas. Mas ele diz, tem um crente ali, ó. Tem um pontinho luminoso ali, ó. Olha outro pontinho luminoso ali, ó. Olha outro pontinho luminoso ali, ó. Aleluia. Agora, se o sal não der sabor, se torna imprestável. Jesus repreendeu uma igreja que não estava influenciando. Pelo contrário, ela foi influenciada. E sabe o que me preocupa? É que esta igreja, ela representa a igreja dos últimos dias. Só tem 3 tipos de igreja nos últimos dias. Esmirna, a igreja perseguida. Filadélfia, a igreja fiel. E Laodiceia, a igreja apóstata. Só tem essas 3. Você vê a igreja perseguida? Vê nos países onde há perseguição, a igreja sofrendo. São mortos os crentes, são mortas as famílias, se tiram os bens deles, e eles, debaixo do sangue, não negam a fé. Tem a igreja de Filadélfia? Tem. A igreja fiel, a morena, a virgem que não se contamina. Mas tem também a igreja apóstata, a igreja de Laodiceia. O próprio termo Laodiquia quer dizer justiça do povo. Ela não é uma igreja teocrática, ela é uma igreja, democrática. Laodiceia era uma cidade riquíssima. Ela sofreu um terremoto e quando Roma foi oferecer dinheiro para ajudar, ela disse, não precisamos, a gente se levanta sozinho. E se levantou mesmo. A cidade tinha um banco imobiliário. A cidade tinha uma indústria têxtil, de fabricação de roupa, com lã de ovelha negra. A igreja, a cidade, quero dizer, desenvolveu o colírio, o pó oftálmico. E a igreja inserida nela adquiriu o orgulho da cidade, ao ponto de dizer, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A riqueza da cidade trouxe orgulho para a igreja. O colírio, a produção têxtil, fez com que a igreja dissesse, não tenho falta de nada. Aí Jesus usa João e disse, eu tenho uma carta para entregar a ela. Porque uma coisa é o que a gente diz da gente, e outra coisa é o que Deus diz da gente. Às vezes eu me defino pensando que estou certo,
Mas quando Deus vai passar o ultrassom, diz: tem coisa para melhorar. Aí Jesus disse assim: primeiro, tu dizes, não sou eu que digo, tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. É tu quem dizes. Mas eu vou dizer o que é que eu acho. Para mim tu és pobre, miserável, cega apesar do colírio, desgraçada, e tu estás nua apesar da produção têxtil. Sabe por quê? A igreja parecia estar calculando a sua prosperidade pela grandeza do templo, pelo estacionamento com o carro dos membros, pela qualidade da roupa que estes vestiam, por ter psicólogos, advogados, doutores, expressão política, expressão na mídia. Mas Jesus disse: não é só isso que é a igreja. Eu vou te dizer o que é riqueza. Compra de mim ouro refinado no fogo, colírio para ungir os teus olhos, e veste de santidade para cobrir tua nudez. Riqueza para Deus numa igreja é se ela tem dons, é se ela tem fruto, e se os seus membros andam em retidão diante de Deus e dos homens. E outra, amados, sal precisa estar fora do saleiro. Sal no saleiro não tem efeito nenhum. Quando você chega, você pega o saleiro e faz o quê? Tira, não é? Para poder sentir o sabor. Lá dentro, esse cristianismo que o diabo quer, que é a gente preso dentro de quatro paredes. Não teve uma prefeita na cidade de São Paulo que disse assim: vocês podem pregar, mas dentro dos templos, fora não. Olha o que é que ela quer: sal dentro do saleiro. Percebeu como a nossa igreja começou a sofrer depois que começou a passar na Rede Brasil? A ter visibilidade. Enquanto a gente estava aqui dentro somente, cadê as perseguições? Poucas. Mas depois que a gente entrou na TV, depois que a gente entrou no YouTube, que começou a ganhar almas, começou a entrar onde a campanha não entra, e Satanás ficou oriçado. E usa as pessoas do outro lado que pegam trechos de gravação de pregação para falar contra a igreja, porque não gosta. O sapo não gosta de sal nas costas. Mas nós devemos estar presentes sem se misturar, sem perder a identidade. O apóstolo Paulo disse assim: cuidado com o jugo desigual. Não há sociedade entre trevas e luz, seja diferente. Aleluia. Nós devemos ser cristãos na fábrica, na oficina, no laboratório, na escola, no hospital, na cozinha, no lazer, na igreja, nas redes sociais. Me permita, viu, pastor? A mulher que canta aqui nas redes sociais não pode estar de maiô, nem de biquíni. Seja sal no Instagram, seja sal no Facebook. Não é adorando aqui de sunguinha nas redes sociais, não, não.
Seja sal. Seja sal. Aleluia. Glória a Deus. José estava no Egito, mas nunca aderiu às práticas do Egito. Foi vendido para lá, estava longe de papai. Porque tem gente que é assim, perto de papai é uma coisa. Jacó não está aqui não, José disse, mas papai do céu está. Não é? Potifar gostou dele, viu que Deus era com ele. Aí disse, vou botar ele para tomar conta da minha casa. Aí a mulher de Potifar tascou o olho nele, porque ele era filho de Raquel. E Raquel era belíssima. Ele herdou a beleza de Raquel. Jacó trabalhou 14 anos por ela. Aí ela planejou assediá-lo e ter vida íntima com ele. A esposa do patrão, para alguns parecia ser até uma posição. Eu fiquei com a esposa do patrão. E ela insistia, deita-te comigo. E ele dizia, não. Papai não está aqui. Disse, mas papai do céu está. Tem uma tradição fora da Bíblia que diz que ela tirou a parte de cima do busto da roupa e jogou nos olhos de uma divindade que tinha no canto da parede. Que José disse a ela, não posso não, porque Deus está aqui, Deus está vendo. Tem uma tradição que diz isso. Aí ela tirou parte da veste e cobriu os olhos de um ídolo. Aí disse, ele não está vendo mais não. Aí José disse, mas o meu não é esse não. O meu não é esse não. Ei, Mara, séria. O meu não é a imagem do Supremo Tribunal Federal que está com os olhos fechados, não. Pode ver que a deusa justiça que está lá está com os olhos vendados, né? É por isso que a gente vê inocente pagando preço, bandido presidente, porque ela está com os olhos fechados e eu não tenho medo de falar. Mas tem um juiz lá no céu. Eva na vassurianda como na cante o remanácia. Esse juiz não se pode comprar. Aleluia. Oh, aleluia. Deita comigo, José disse não. Teve um dia que ninguém estava em casa. Satanás sabe agir, sabe ou não sabe? Esperou o dia que ninguém estava em casa. Disse, quero ver ele sozinho. Joséfo disse que teve uma celebração pagã. Aí todos os funcionários foram. José era crente, não foi. Ela disse, é agora. Chegou tão juntinho dele que pegou na roupa. Ele foi, ó, abriu mão da roupa e correu. Foi parar na cadeia. Mas disse, olha, nada do Egito em mim. José era tão crente que quando ele disse assim, olha, eu vou morrer, Deus vai visitar vocês, e quando ele visitar, pega os meus restos mortais, não deixa nessa praga aqui não, que eu não sou daqui não. Me leva nem que seja os ossos para Canaã, porque eu sou crente salvo. Aleluia. Glória a Deus. Daniel chegou na cultura babilônica. Pensa que era chegar em qualquer lugar? Era na estátua de Nabucodonosor. O império babilônico é a cabeça. Qual é a parte mais importante do corpo? A cabeça. Você vai ver transplante para tudo, mas não vê transplante de cabeça. Que é onde está o quê? O cérebro. Se mudar o cérebro, muda a pessoa.
Porque sua identidade está aqui, ó. A autoconsciência. Então, na estátua, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, onde se desenvolveu a astronomia, a aritmética. Heródoto, que foi um historiador grego, disse que quando visitou Babilônia, ele disse: eu não vou descrever como ela não, que o povo vai pensar que é mentira. Porque eram ruas pavimentadas. Os zigurates, que eram a Torre de Babel, eram de um valor e de uma importância, de uma arquitetura invejável. A esposa de Nabucodonosor sentiu saudade da terra dela e disse: se preocupe não, que eu vou trazer uma reprodução da sua terra para cá, os jardins suspensos. Quando tiver com saudade, olha aí. E Daniel foi inserido nessa cultura, longe de papai, longe do templo, longe do sacerdote, que quem sabe o que é, ninguém pode estar perto, ele continua sendo a mesma pessoa. Vieram oferecer o manjar que o rei comia, privilégio, sim ou não? Primeiro pela palavra manjar, não era farofa. E outra, era algo que o rei comia. O rei come qualquer coisa? Não. Então ele podia dizer assim: sé de Deus, oh glória, eu comi o que lá em Jerusalém, agora eu vou comer coisa que Nabucodonosor come? Ele disse: não me contamino. Não me contamino. Está vendo o que é ser de influência? E outra, viu? Ele estava acompanhado, sim ou não? Misael, Ananias, Azarias e outro judeu. Por que só aparece o nome dele? Porque uma pessoa de influência, ela não precisa esperar os outros decidirem por ela. Ela é quem encabeça. Essa eu não sei você, mas eu decidi no meu coração não me contaminar. Como ele tomou a cabeceira, Deus diz assim: aos outros eu vou dar entendimento, mas a tu, além de dar entendimento, eu vou dar também visões e sonhos. Porque tu encabeçasse. Mas eu quero concluir esta noite. Vou só citar exemplos de mulheres que influenciaram. Sara influenciou com o seu desprendimento. Foi fácil para Sara. Geralmente a gente fala de fé, mas irmão, Sara se desprendeu para seguir o seu marido numa chamada de Deus. Tem que ter muita coragem. Porque Abraão habitava em Ur e ouviu uma voz que disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de papai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou com quem? Não falou com Sara. Ela teve que acreditar no Deus que falou com o marido. E era sair da terra, da terrinha, da casa de papai. Abraão não conhecia esse Deus. Pelo contrário, o pai dele, Terá, a tradição diz que ele era idólatra, fabricante de ídolos. Mais um motivo para ele ficar onde estava. Ele dizia: o que é isso? Uma voz falando comigo, eu não conheço esse Deus. Mas ele saiu sem saber para onde ia, diz o texto de Hebreus. E a mulher acompanhou. Sai, fala de desprendimento. A mulher que entende a chamada de Deus na vida do marido, ela não questiona. Meu filho, Deus falou o quê? Estou dentro. Tem algum versículo ela dizendo assim: tu vai para onde, homem? Tem? Não. Ele saiu e ela foi. A tiracolo, estou aqui. Deu o que der. Valeu a pena? Valeu. Joquebede influenciou com a sua fé. Ela teve 3 filhos. Eu costumo dizer que o útero de Joquebede era consagrado. Deus tirou do útero de Joquebede um sacerdote
uma profetisa e um legislador. Isso não é um útero, não. Isso é uma fábrica de homens de Deus. Foi ou não foi? Miriam foi a primeira profetisa. Arão foi o primeiro sacerdote. E Moisés eu nem falo. Tirou daquele útero. Às vezes Deus não vai te usar no púlpito. Deus não vai te usar na obra missionária. Às vezes Deus vai te usar te dando filhos que serão instrumento na mão do poderoso Deus. Tu vai ser a geradora deles. Compreende? Compreende? Vê se aparece muito Joquebede. Não aparece não. Agora os filhos dela. Agora o terceiro filho nasceu numa época em que o rei queria matar as crianças do sexo masculino. Baixou um decreto. Toda criança do sexo masculino deve ser morta. Mandou as parteiras fazer. As parteiras se negaram. Ele mandou o povo. O que é que era para ela fazer? Encerrou aqui. Não engravido mais. É verdade ou não é? Mas ela disse, mesmo assim eu não vou temer a ira do rei, vou ter filho, que ele não manda em mim. O escritor aos Hebreus diz que eles não temeram o mandato do rei e geraram outro filho. Eu penso, irmão, que na limitação, 9 meses de gestação, não tinha ultrassom, eles passaram 9 meses dizendo, tomara que seja menina. Mas foi o quê? Menino. Mas eles não temeram. Mas esse terceiro que foi gerado, valeu a pena ou não? Débora influenciou com a sua espiritualidade. A única juíza de Israel. O juiz, que é chamado em hebraico de Shofetim, juízes, ele era um líder militar e um líder de causa civil. As pessoas traziam as causas e ele julgava. Na época, era Baraque. Baraque era um soldado maravilhoso, mas um péssimo crente. Ele não era muito espiritual. O negócio dele era com a espada. Aí ele precisava de alguém espiritual. Deus disse, vou botar Débora. Porque Débora é do joelho e da espada é Baraque. Aí Deus levantou Débora, que era uma mulher de oração. Julgava embaixo das palmeiras. O povo vinha a ela para ouvir Deus falar. E ela sabia o limite dela. Ela disse, minha parte é espiritual, guerrear, chama Baraque aí, filho do trovão. Quem vai para a guerra é tu, não sou eu não. Deus me chamou, foi para a parte espiritual. Mas ele tinha medo, Por quê? Porque Jabim tinha carros de ferro, tanque de guerra. 900 carros de ferro, se não me falha a memória. E quando eles caminhavam sobre os pedregulhos, tem uma tradição que diz que eles batiam com a espada no escudo. Aí fazia o barulho das rodas sobre o pedregulho e sobre o escudo batendo com a espada. Tá, 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 tá. O Monte Tabu fazia isso aqui, ó. Aí Baraque dizia, desço nada. 900 carros de ferro. Aí ele era pouco espiritual, não tinha muita coragem, Chegou para Débora e disse, vai comigo. Ela olhou assim e disse, isso não é muito certo. Uma mulher não vai para a guerra. Me dá cobertura? Eu vou. Mas a honra de matar o líder não vai ser tua. Vai ser de uma mulher. Aí subiu com ela. Lá no monte, ele mandou chamar as tribos, só veio 2. Que é assim, tem gente que na hora da guerra não chega. Às vezes é 12 tribos, mas quando chama, vamos para o jejum, aí só vem 2. Vamos para a oração de manhã, aí só vem 2 tribos. Baraque ficou em cima, disse, e aí Débora? Débora disse assim, vai que Deus já desceu na frente. Ela influenciou com a sua espiritualidade. Vai homem, Deus está na tua frente, está na tua dianteira. Quando ele desceu, a Bíblia diz, veja como Deus, irmão, eu vou concluir com isso. Veja como Deus sabe trabalhar. Não eram 900 carros de ferro?
Eles vinham ali no ribeiro de Quizon, ao pé do Monte Tabor. Aí quando Débora disse, vai que Deus já desceu na frente, sabe o que foi que Deus fez? Mandou chuva. Quando mandou chuva, aí olha, perto do ribeiro a água é lamacenta, sim ou não? Fez a água transbordar do rio, aí ficou empapado, aí o que é que aconteceu com a roda dos carros? Secou. Aí não saía do canto. Aí Débora disse, vai, tá esperando mais o quê? Deus já atolou o carro de Satanás. Oh, amandaraba, xaragadaya, sereminas. Abigail influenciou com a sua humildade. Nabal recusou dar comida a Davi e ele ficou furioso. Ele estava com 600 homens, com raiva e com fome, imagina. Davi disse, eu vou contra aquele empedernido, não vai escapar nenhum menino, com raiva e fome. E lá vinha o pelotão. Quando Abigail chegou em casa, os criados disseram, minha senhora, socorra a gente. Que foi, disse Davi, está vindo com 600 homens com raiva e com fome, vai acabar com tudo aqui. O porquê? Disse, porque ele mandou pedir suprimento e Nabal não quis dar. Ela disse, meu Deus, correu na cozinha, aleluia, preparou uma janta, montou num jumento e disse, eu vou lá. Davi vinha de longe assim, ó, não escapa ninguém, não escapa ninguém, não escapa ninguém, não escapa ninguém. Aí ela vinha já com a comida pronta, disse, eu vou vencer com humildade. Saiu de cima do galope do jumento, caiu de joelho e disse, perdoa a tua serva, perdoa a tua serva. E o que foi que tu fizesse se eu não estava em casa quando tu mandasse buscar a comida? Perdoa aquele homem, porque ele é o que o nome dele diz, ele é tolo. Mas é meu marido, eu vou fazer o quê? Mas eu estou aqui, a comida está pronta. Não suja a tua mão não, deixa Deus vingar você. Aí ele pegou a espada e disse, eu ia matar, mas não vou mais. Quando a mulher é humilde, o mal que vinha contra a família dela, olha, recua. Vamos ficar em pé, com a permissão do pastor. Vamos ficar em pé? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus vai levantar, pastor, mulheres de influência. Aleluia. Desprendidas para influenciar com a sua fé, com a sua espiritualidade, com a sua humildade. Mulheres que vão influenciar na sua proteção com a família. Glória a Deus. Quando Atalia assumiu o trono, ela disse assim, para eu poder assumir o trono, eu vou matar toda a dinastia de Davi. Jeozeba se levantou e disse, vem cá, Joás. Guardou dentro do templo e disse assim, joiada, tome Bíblia nele. Atalia saiu matando os netos todinho, veja, matou os netos, a triste. Mas Jeozeba chegou rapidinho e disse assim, vem cá, Joás, você tem projeto. Deus vai levantar mulheres assim para proteger a família, para guardar os filhos, que eles vão ser instrumento do Todo-Poderoso. Tu vai ser geradora de profetas, geradora de dirigente de ciclo de oração, geradora de missionários. Deus disse a Sara, do teu ventre eu vou tirar príncipes. Aleluia. Influencie. Esté influenciou com a sua coragem.
Não podia entrar diante do rei sem ser chamada. Ela disse: eu vou entrar, dê no que der. Eu entro, pelo meu povo eu entro. Ajunta todos os judeus e bota para jejuar tudinho, 3 dias e 3 noites. Ninguém come nada. E eu vou entrar diante do rei. Se ele estender o cetro, bem. Se ele não estender, eu morro, mas eu morri lutando pelo meu povo. Deus vai levantar mulheres assim, que amam a igreja, amam o povo de Deus. Mulheres como Isabel, que influenciou com o seu testemunho. Mulheres como Maria, que influenciaram com a sua disposição. Eis aqui a tua serva. Mulheres como... Sabe de uma coisa, irmãos? Olha aqui para mim. Eu citei vários nomes aqui, né? Mas tem mulher que o nome dela nem aparece. A mulher cananeia. Não aparece. Mas ela influenciou ou não? Influencia até hoje nas pregações. Como uma mulher que não abre mão da família. Ela era Ciro-fenícia. Ouviu falar de Jesus, tinha uma filha possessa. Os deuses dos cananeus não ajudaram a tirar o demônio, mas quando ela ouviu falar de Jesus, disse: ele pode. E ela saiu daquela região, foi em direção a Jesus e gritava. Ela gritava. Ela gritava. Ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já parou para pensar nisso? Ela podia dizer o quê? Filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. Mas o intercessor se coloca no lugar da pessoa. Aí ela disse: tem misericórdia de mim, porque qual é a mãe que gosta de ver um filho do jeito que o meu está? Ela está miseravelmente endemoniada. Isso me dói tanto que eu não gerei filho para viver assim. Eu estava aqui sentado quando o Espírito Santo me disse isso, pastor. Que tem mães aqui dizendo: Deus, eu não gerei filhos para o mundo. Tu vais ver a libertação alcançar a vida deles. Fecha os olhos. Vai descer uma glória tão grande sobre a tua vida hoje. Porque algemas vão ser quebradas dentro da tua família. Deus vai soltar das prisões gente por quem tu vem orando há muito tempo. Fecha os olhos. Eu sou teu pai. É só chamar. Cadê a irmã Wayne? Canta para Jesus, irmã Wayne. Com a irmã Jaciara. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os olhos. Ela vinha clamando, gritando. Os discípulos disseram: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Jesus não lhe respondeu palavra. Escuta, enquanto as irmãs estimam, escuta aqui. O silêncio de Jesus não silenciou ela. Entendeu isso? Quando eles disseram: despede-a que vem gritando, é que ela gritava: tem misericórdia de mim, Senhor. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele disse assim, ó, olha que coisa linda, irmão, que isso aqui é coisa do céu. Sabe o que é coisa do céu? Que a gente come com a boca cheia. Entendeu? Escute. Jesus disse assim: eu não posso pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos.
Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu primeiro vou fartar os judeus, depois é que eu vou fartar os gentios. Sabe o que foi que ela disse? Antecipa. Antecipa. Eu sei que o Senhor primeiro vai vir para os judeus e depois para os gentios, mas antecipa. Antecipa. Bota na cabeceira da... Só o teclado, segura um pouquinho, fecha os olhos. Eu já vou passar para o pastor. Tem uma presença tão quente aqui entre nós esta noite. Vai passar assim, ó, da direita para a esquerda, um vento soprando assim, olha, e vai trazer renovação espiritual. A partir de agora, vai vento do Espírito, vai santa presença. Marabacala mandara massuri anda cantara massuri mi cantara manácia. Tu vai receber um toque nos teus lábios agora e vai receber variedade de línguas. Está vindo uma vida aqui para Jesus, pastor. Olha Jesus libertando aqui, olha. Baracamassuriande como na canturemanaciara como no viarai. Vai recebendo, vai. Tem uma mão branca na frente da tua boca. Mas Deus vai dar um toque agora que tu vai explodir em línguas variadas. Recebe agora! Já! Olha Deus te dando variedades. Vai vir cânticos espirituais. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Já! Já! Receba! Receba! Você que está em casa, que quer aceitar Jesus, diga assim: eu quero aceitar Jesus. E bote o seu nome e o lugar de onde você está. Receba, receba, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém para Jesus, traga aqui à frente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar, cante. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem pra da multidão, oh Pai Senhor, faz Senhor, marcha sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. segure só um pouquinho. Eu já vou passar para o pastor. Feche os olhos. A mesma presença que está renovando e salvando aqui esta noite, ela vai passar curando os enfermos. Só o teclado, por favor. Oh, como eu sinto a tua presença aqui conosco.
Quem tem problema na coluna, bote a mão atrás assim na coluna. Bote. Vai passar uma mão de fogo aí agora. Amiepaia Hayashiahama. Andioto imite matita yamahai. E adie kayamarakaturi mi canteble para ibirahabras. Tu vai sentir uma mão de fogo passando nas tuas costas. Isso é uma ministração específica. O disco da coluna que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar e nunca mais essa dor te incomoda. Caroços no seio desapareçam na autoridade do nome de Jesus. Espírito de vida, a segunda pessoa chegou aqui aceitando a Jesus. Espírito de vida se move esta noite. Entra no sangue das tuas servas, dos teus servos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Não se distraia. Passa nos ossos. Cura de artrite, de artrose, de osteoporose. Entra agora, Senhor, no estômago, onde tem, Senhor, uma hérnia, onde tem, Senhor, gastrite, úlcera. Vai na garganta onde está a tireoide, onde há caroços, nós. Agora, Senhor, vai com essa mão poderosa e arranca pela boca as enfermidades. Sinta agora a vontade de colocar para fora a doença. Sinta a ânsia. Agora, ponha para fora agora o caroço. Já! Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ponha para fora agora. Caroços da tireoide explodam agora e saiam pela boca na autoridade no nome de Jesus. Câncer desapareça em nome de Jesus. Cegueira total ou parcial, surdez total ou parcial, saia em nome de Jesus. Dor de cabeça crônica, enxaqueca que perturba a cabeça desta serva de Deus. Só quem tem enxaqueca, bote a mão na cabeça agora. Você que tem um zumbido no ouvido, bote a mão no ouvido agora. A menina nichonera mina manaha. Isso me acima e nem me amarahai. Aminasto como o triontetoplephrísia. Sorimi obre clebrericho darablastegleria. Deus, desce agora sobre esta cabeça, Senhor, com a unção da tua presença e quebra, Senhor, toda enxaqueca agora, com áurea, nós repreendemos em nome de Jesus, esse zumbido no ouvido, tira as pedras da vesícula, tira a gordura no fígado, tira, Senhor, tira os caroços no útero, policistos sejam dissolvidos, cura de esterilidade esta noite, que haja agradecimento de mulheres que não podiam gerar, Senhor, que daqui a um ano ela esteja agradecendo no próximo encontro de mulheres com a criança no braço. Ainda tem vida aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante sua mão para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Se tem mais alguém para Jesus, traga aqui à frente. Nós vamos estar orando por você com a igreja. Vamos cantar este último hino. Vamos concluir a nossa participação. Ainda tem vida aí. Tem gente que vai agradecer um toque de cura que recebeu esta noite. Aquele queimou no teu estômago nunca mais te incomoda.
Caroços estão desaparecendo esta noite, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira pessoa para Jesus. Veja se tem alguém do seu lado que não é crente. Aleluia. Pode ser até que alguém já recebeu um milagre e já queira testificar. Aleluia. Feche os olhos, vamos adorar. Que já terminou. E que é o teu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou. Se enganou quem pensou. Que a história findou. Aleluia. Se equivocou. Vamos declarar. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo. Essa insônia não te incomoda mais. Hoje tu vai dormir o melhor sono da tua vida. Jesus acabou de te curar. Ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que é o fim. E as evidências digam que é pra desistir, mas Deus está dizendo aí, desiste, vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Veias do coração estão sendo desentupidas esta noite. Eu estou vendo um coração na minha frente, pastor. Jeová está desentupindo veias, fechando cova de crente, fechando cova de crente. Não pense que morreu. A história não acabou. Ele vai entrar no ambiente para operar. Canta! E as evidências digam que é para desistir, mas Deus está dizendo aí, desiste. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Vamos dizer. Só quem tem vida aqui, amados. Aleluia. Tem alguma coisa acontecendo pelo YouTube. Tem agradecimento lá do outro lado. Ainda tem vida aí. Cadê a igreja? Mas Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Olha, irmãos, eu sei o que eu estou dizendo esta noite. Pastor me permitiu orar pelas vidas que vieram aqui à frente. Tem uma pessoa aqui que sofre com rouquidão. Foi uma prega vocal danificada. Deus acabou de restaurar esta prega vocal. Aleluia. Toda vez que tu recebe a oportunidade, tu não consegue cantar direito, porque fica rouca. Mas o Senhor está restaurando as pregas vocais e tu vai adorar o nome de Jesus. Vamos orar por estas vidas preciosas. Se puder ficar de joelhos, aí mesmo na cadeira onde vocês estão. Vocês vão fazer aquela oração simples. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, recebe a minha vida. Eu venho como um pecador arrependido aos teus pés.
e te peço perdão pela vida que vivi antes de te aceitar, mas me recebe com um coração arrependido. Escreve o meu nome no livro da vida, me liberta dos vícios e me dá uma nova história, um novo coração e um novo nome, em nome de Jesus. Vamos orar por eles, meus irmãos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te apresentamos estas vidas preciosas que vieram à frente. Transmita para ela agora, Senhor, para elas aquilo que Jesus efetuou na cruz do Calvário: a justificação, a regeneração, a santificação, a adoção. Recebe eles como filhos, liberta dos vícios, quebra e faça cair por terra toda a amarra de Satanás, que eles sejam livres. Batiza eles com o Espírito Santo e através deles salva os familiares. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Toda a igreja diz...